Abra a sua Bíblia no Salmos 119. 119. Salmos 119. Enquanto você vai abrindo aí a Bíblia, achou aí? Eu quero, falando de algo muito importante desse salmo. Esse salmo, ele especificamente exalta a palavra de Deus, engrandece a palavra de Deus. Ela mostra o quanto a palavra do nosso Deus, ela é importante para a vida do ser humano. É muito importante. Então, meditar nesse salmo que é grande, eu creio que é um dos maiores salmos, né? Em versículos que tem aqui, você vai ver que Deus fala através sobre os estatutos, os mandamentos, os preceitos de Deus. Então, tudo que se fala da grandeza da palavra de Deus, muito se falando aqui nesse salmo. Se você meditar, você vai ler. Só que eu quero que você leia aqui, especificamente no versículo 18, que vai dizer assim, ó, Salmo 119, versículo 18. Desvenda os meus olhos para que eu contemple as maravilhas da tua lei. Diga graças a Deus, gente. Isso, 119, versículo 18. Então, o que acontece aqui? Olha que o salmista vai falar. Desvenda os meus olhos. Tem outras, vai dizer, abre os olhos ou me faz enxergar. Isso, acha aí. Ou me faz enxergar, ou desvenda os meus olhos. Por quê? Presta atenção aqui. Isso, acha aí, irmão, vamos. Acha aí primeiro. Achou. Pronto, agora presta atenção aqui em nome de Jesus, não tira a sua atenção, para que o Espírito Santo fale ao seu coração. O que a Bíblia está dizendo? Desvenda meus olhos. Ou tem tradução que diz, abra os meus olhos, faz eu enxergar. Para quê? Para entender as maravilhas, contemplar as maravilhas que há na tua lei. O salmista vai falar isso aqui, não é porque ele era cego fisicamente, não é porque ele era cego fisicamente, não. Ele entendia que a palavra de Deus, os juízos, estatutos, os mandamentos, a palavra de Deus, ela tem, e nós temos de forma espiritual. Diga glória a Deus, gente. De forma espiritual. Nós não podemos a palavra de Deus como um livro qualquer. Um livro qualquer, não. Um livro, eu vou ler um livro de autoajuda, um livro de, não sei, você pode escolher qualquer livro aí na terra para você ler, para você expandir o seu conhecimento, crescer na sua mentalidade, no seu conhecimento, que pode ser feito de maravilhoso proveito. Mas a palavra de Deus, ela tem que ser de uma forma espiritual, de uma forma que Deus, ele tem que abrir os seus olhos
espirituais para você entender aquilo que Ele quer te falar. Ele quer te revelar, Ele quer te mostrar as maravilhas que contém na palavra de Deus. E aonde muitas pessoas, por exemplo, não têm o interesse pela palavra de Deus, o interesse pela voz de Deus, porque a pessoa, ela não entende isso como algo espiritual. A pessoa às vezes não entende que a Bíblia é a palavra de Deus, é algo sagrado. A Bíblia é sagrada. Então nós temos que ler de que forma, de que maneira. Fala, peraí, meu Deus, eu quero ouvir a tua voz, eu quero ouvir a tua palavra, e que o Senhor venha me ensinar, que o Senhor venha me dirigir. Porque tem aquelas pessoas que falam, não, isso aqui eu já sei. Salmos, eu já sei ler do 1 até o último salmo. Ah, isso aqui eu já sei. Tem pessoas que sim, infelizmente. Tem pessoas que ela não entende que sempre Deus, Ele quer revelar, quer mostrar algo novo na sua palavra, se você estiver atento a ouvir a Deus, e além de ouvir de Deus, você ainda está pronto para receber a palavra de Deus de uma forma espiritual. E aí você, quando você é humilde para entender a palavra, para ouvir a palavra, e para absorver de forma espiritual, você não tem esse negócio, ah não, mas isso aqui eu já li, ah mas isso aqui eu já sei, não, porque sempre Deus para te mostrar. Diga glória a Deus, gente. Agora, quem não temor para com a palavra de Deus, não tem esse temor, a pessoa, ela vai ler a Bíblia de qualquer jeito, e não vai entender nada. A pessoa vai abrir a Bíblia e vai ler, e aí logo vai ficar diferente do que começa a ler, e ela, peraí, eu quero me alimentar da palavra. Diferente de uma pessoa que vem para a igreja, e como eu disse, ela sai decidida de casa, abrindo o coração, para entender aquilo que o Espírito de Deus, através da palavra de Deus, quer revelar, quer mostrar a essa pessoa. Então o salmista, ele está dizendo aqui, desvenda os meus olhos, para que eu contemple as maravilhas da tua lei. Ou seja, eu quero contemplar, eu quero enxergar aquilo que o Senhor tem para me mostrar. Porque o natural, ele não consegue compreender essas coisas. Muito menos o religioso, o orgulhoso espiritual. Aí se a gente abrir em João capítulo 3, se você quiser, se abra, senão eu vou já abrir aqui, e aí nós vamos acompanhar junto. João 3, versículo 3. 3 mesmo. Então, nós abrimos o nosso coração, nós vamos entender a palavra de Deus. E olha o que diz a palavra de Deus aqui.
versículo 3: a isto respondeu Jesus: em verdade, verdade te digo, que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de quem, igreja? De Deus. Perguntou-lhe Nicodemos: como pode um homem nascer sendo velho? Pode porventura voltar ao ventre materno e nascer uma... Então, olha o que o Senhor Jesus vai dizer para Nicodemos, que ele, Nicodemos, para você entender, se atualizar, ele era um homem religioso, ele era o mestre, ele ensinava os judeus acerca das escrituras, acerca dos profetas, acerca da Torá, acerca dos mandamentos de Deus. Ele não era só uma pessoa comum, um judeu comum, que o judeu em si já tem muito conhecimento e tem muita prática, né? Que ele vive naquele costume próprio. Mas ainda mais, ele era um ensinador, ele era um professor, ele era um mestre dali daquele lugar, ele ensinava. Porém, ele não entendia aquilo que é espiritual. Aquilo que era espiritual. Ele entendia muito da letra. Ele entendia muito da letra. E aí, se nós só ficarmos em entender a letra e não entender aquilo que vem do Espírito, nós não podemos nascer de novo. Eu estou dizendo a questão daquela pessoa que ela vem à igreja, ou escuta a palavra, ou ouve uma pregação, ou lê a palavra de Deus, sem primeiro abrir o seu, que igreja? Coração. Sem abrir seu coração. E por muitas pessoas, elas não terem essa humildade. Deus, abra os meus olhos para enxergar a tua palavra, abre o meu entendimento para entender a sua palavra. Então, pessoas, você vê aí fora, que muitas das vezes, quando você vai falar da palavra de Deus, você vai evangelizar, a pessoa não precisa não, eu já conheço. Não precisa não, eu já sei. Ou seja, a pessoa, ela é cheia de letra. A pessoa é cheia do conhecimento. Mas o que falta para ela é o Espírito Santo. O que falta às vezes para a pessoa é nascer de Deus, é nascer do Espírito. Então, Jesus vai falar aqui para Nicodemos: você tem que nascer de novo. E aí Nicodemos, entendendo aquilo que é do Espírito, ele fala: mas como pode um homem voltar, velho voltar à barriga da sua mãe? E aí Jesus vai dizer aqui no versículo 5: respondeu Jesus: em verdade te digo, quem não nascer da água e do Espírito, não pode entrar no reino de quem, igreja? De Deus. Quem não nascer da água e não nascer do Espírito, não pode entrar no reino de Deus. E aí, a gente nascer da água, falar do batismo, né? O que é o batismo? Vamos resumir isso aqui: nascer da água e nascer do Espírito. O batismo, você vai lá, você sepulta a sua velha criatura, você deixa o seu passado de lado. Então, o nascer da água é deixar o passado de lado. Ah, mas o meu passado foi um passado de uma velha criatura, foi um passado
de pecado, um passado de erro, um passado de muita coisa aí que eu não faria hoje na presença de Deus. Você se batizou, então você sepultou o seu passado. Amém? Agora você se batizou, agora Deus conta do dia que você teve um novo nascimento, do dia que você se arrependeu, agora em diante, de você teve um conhecimento, agora Deus conta para frente. Então o batismo a água, o nascer da água, é você sepultar a sua velha criatura e deixar o seu de lado. Entendeu? Deu para entender isso? Então, morre o seu passado. E o nascer do Espírito é para o seu futuro. É para aquilo que você vai viver até o reino, igreja, de Deus. Então, é de extrema importância que a pessoa ela venha entender isso. E você vê, olha que coisa, um homem que era mestre, ensinava a muitos judeus, que era professor ali da lei, das escrituras, ele não tinha esse entendimento, ele só tinha o conhecimento, mas ele não tinha o que era importante para a vida dele, o nascer da água e o nascer do que, igreja? Do Espírito. Então, quando você nasce da água, você deixa você nasce do Espírito, é aquilo que você vai viver para frente, é aquilo que o Espírito vai te guiar, aquilo que o Espírito vai te orientar, para que você venha entrar no reino de quem, igreja? De Deus. Aí imagina a pessoa, se ela não recebe o Espírito Santo, quem que vai guiar essa pessoa? Como essa pessoa vai ser guiada por Deus? Então, vamos dizer aqui naquilo que nós, o primeiro sinal que nós temos, e o Espírito de Deus, que eu fui batizado não somente na água, mas fui batizado também no Espírito Santo. Qual é o sinal de Deus? O sinal de Deus para a sua vida, se você tem sido guiado por Ele. Se a cada vez que você ouve a palavra, você lê a palavra, você ouve a pregação, o Espírito está sempre te orientando, falando algo com você. O Espírito Santo está sempre te revelando algo. Isso aqui não é algo mas é algo que é espiritual. Vamos lá, vamos abrir em 2 Coríntios, rapidinho, para você entender. Olha que nós falamos na sexta-feira sobre a fé, né? A importância da fé, do cristão ter uma fé pura, uma fé genuína. Isso aqui também é de extrema importância. Deixa eu ver aqui. É 3. Não é a segunda não, é o primeiro. Calma aí que eu vou achar e já falo. Não. Vamos lá, para a gente continuar. 2 Coríntios 4, versículo 3. 4, 3. Olha o que diz. Eu vou lendo aqui, se você vai achando aí, você lê ou você guarda. Eu vou lendo aqui. Olha o que diz. Mas, se o nosso evangelho ainda está encoberto, é para os que se perdem, que está encoberto, nos quais o Deus desse século cegou o entendimento
de quem, igreja? Dos incrédulos. Então, aqui você vê a diferença. Porque muitas pessoas, por exemplo, não enchem os seus olhos de ouvir a palavra, obedecer, seguir aquilo que Jesus diz. Porque muitas pessoas não se maravilham com a palavra de Deus. Por quê? Porque o evangelho é coberto para essa pessoa. O Deus desse século tem cegado o entendimento da pessoa. Então, às vezes a pessoa, por exemplo, está num culto como esse, ela está de corpo presente, mas de espírito ausente. A pessoa está aqui, mas a pessoa está pensando o que ela vai fazer depois. A pessoa está pensando o que ela vai comer daqui a pouco, porque o estômago já roncou. A pessoa está pensando nos problemas. A pessoa está pensando em qualquer outra coisa, menos entender de Deus quer falar com ela ou com ele. Amém? O diabo cega. O Deus desse mundo, o Deus desse século, ele quer cegar o entendimento das pessoas, para que a pessoa não venha nascer do Espírito Santo. Pois só de você ouvir a palavra de Deus, agora você é cheio, você pode ser cheio do Espírito Santo. Só de ouvir a palavra de Deus. Não precisa nem orar. Orar, você ora, você recebe o Espírito Santo, mas você não precisa nem orar. Só de ouvir a palavra de Deus. Porque foi o que aconteceu lá em Atos dos Apóstolos, versículo de número 44, se eu não me engano. Eu vou abrir aqui. Olha o que aconteceu. Então, antes de eu ler, eu vou ver aqui, peraí. Dez 44. Se quiser, você abre aí, senão... 44, cadê? Aqui. Então, presta atenção. Dependendo como que você está hoje. Eu estou de coração aberto. Eu estou de espírito humilde para entender a palavra de Deus. Olha o que está escrito aqui, ó. Versículo 44. Enquanto Pedro, 10, 44. Enquanto Pedro ele pregava... Aqui, ó. Ainda Pedro falava estas coisas, Atos 10, 44. Quando caiu o Espírito Santo sobre todos os que ouviam que a igreja? A palavra. Então veja, ó a importância. Só do povo ouvir a palavra que estava sendo ministrada por Pedro, o Espírito de Deus descia sobre o povo. Diga glória a Deus, gente. E era algo maravilhoso. Eu vou ler tudo aqui só para a gente ler, mas a gente já vai terminar. E os fiéis que eram da circuncisão, que vieram com Pedro, admiraram-se, porque também sobre os gentios foi derramado o dom do Espírito. Então, Pedro e não, os judeus também, eles impressionaram, eles se maravilharam, porque não era só derramado sobre o santo, mas também sobre os gentios, mas também sobre todos. Todos o quê? Que estavam ali, naquele coração aberto, para ouvir a voz do Espírito Santo. Então, o nascer da água é para sepultar o seu passado, o nascer do Espírito é você viver o seu futuro até o reino
Deus, até a volta do Senhor Jesus sobre a sua vida. Por quê? Porque quando você ouve a palavra, é a palavra de Deus que vai te direcionando para que você venha estar fazendo a vontade de Deus, para que você venha fazer a vontade do Espírito. Então, olha a importância do cristão, Espírito Santo. Tem o Espírito Santo, como que a pessoa ela vai ser direcionada, como que a pessoa vai ser direcionada por Deus? Não tem como. É como sexta-feira sobre a fé genuína, a fé que faz a diferença. Se a pessoa ela não tem fé verdadeira, a fé genuína, então ela é como uma pessoa incrédula. Se cabe a mesma situação aqui. Se a pessoa ela não nascer do Espírito Santo, ela é como Nicodemo. É um conhecedor das Escrituras, mas é como se fosse um incrédulo. Só conhece, só tem o conhecimento, mas não tem o Espírito de Deus. Aí não adianta nada. A pessoa só é um frequentador da igreja. Só que esse povo aqui, eles receberam o Espírito Santo. E aí, Pedro, ele ficou impressionado. Por quê? Não só os judeus receberam o Espírito Santo, mas também os gentios. Todos aqueles que estavam de coração aberto. Versículo 46, para mim terminar. Pois os que ouviam falavam em línguas, e engrandecendo a Deus, então perguntou Pedro: porventura pode alguém recusar a água para que não seja batizado? Estes que assim como nós receberam o Espírito Santo, e ordenou que fossem batizados em nome de Jesus Cristo. Então lhe pediram que permanecesse com eles por alguns dias. Graças a Deus, gente. Então eles foram batizados aqui no Espírito Santo, e foram aqueles que crerem foram batizados também nas águas. Diga glória a Deus, gente. Então é isso. Você tem que parar a sua vida. Eu tenho o Espírito, eu nasci de Deus. Então, se eu tenho o Espírito Santo, eu vou continuar sendo guiado por Ele. A palavra de Deus vai vir no meu coração e vai causar efeito, e vai fazer, e vai me mostrar algo novo, algo que eu tenho que fazer. Agora, se eu não sou guiado pelo Espírito Santo, então eu ouvir a palavra ou não, é a mesma coisa de eu ler um livro, é a mesma coisa de eu ver uma palestra motivacional, seja num prédio, ou seja no YouTube, é a mesma coisa. Mas quando você quando você para a palavra de Deus, para que o Espírito Santo entre na sua vida, ele entra e aí você é guiado por Ele. Diga glória a Deus, gente. Fica de pé em nome de Jesus. E eu quero que você venha refletir sobre isso. E nós vamos fazer a oração. Você vai refletir. Sua vida está guiada pelo Espírito de Deus. Você é o de Deus, ou o diabo tem encoberto os seus olhos espirituais, ou o diabo tem cegado o seu entendimento, para que você não compreenda a palavra de Deus, a voz de Deus. Feche os seus olhos em nome de Jesus e medite na letra dessa canção. Se você sabe cantar, adore esse Deus e louve a Ele, engrandeça o nome dEle, em nome de Jesus. Tem que nascer da água, tem que nascer de Deus, tem que nascer de Deus.